perfeita e agradável, confiando que Ele está no controle de todas as coisas, não só nesse universo, mas também na nossa vida. E se nós não conseguimos compreender ainda quais são todos os propósitos de Deus diante destas dificuldades que vivemos neste dia, nós fizemos bem em confiar no Senhor, descansar nele e louvá-lo em todo o tempo, como fez Davi aqui neste salmo. Então peço que você abra a sua Bíblia aí para o Salmo 34. Nós vamos fazer a leitura deste salmo novamente. Eu estou aqui com a versão revista e atualizada. Salmo 34, Salmo de Davi. Então aqui no título, aqui da minha versão, diz: provai que o Senhor é bom. E o sobrescrito, ou seja, o subtítulo, diz: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado, ou de doido, né? Na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E agora vem aqui esse versículo aqui que inspirou, né, o meu professor lá no seminário, o professor Carlos Oswaldo, a compor esse cântico que nós cantamos por último, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Muito bem, nos dois últimos sermões, nas duas últimas exposições, nós chegamos até o versículo 7. Nós já sabemos então que este salmo aqui de Davi, esta composição de louvor do salmista, tem como pano de fundo, tem como motivação histórica aquela narrativa lá de 1 Samuel, capítulo 21, versículos 10 a 15. Então é aquilo que aconteceu, que está registrado lá no primeiro livro de Samuel. Segundo os redatores aqui do Salmo, foi aquele acontecimento que nós já lemos aqui nos dois últimos sermões, foi aquele acontecimento que motivou a composição deste Salmo por parte de Davi. E o que aconteceu ali? O rei Davi, fugindo do rei Saul,
ele fugiu para Gate. E Gate era terra dos filisteus. E o rei daquela terra lá, era o rei, lá na narrativa de Samuel, 1 Samuel 21, versículos 10 a 15, o rei, o monarca filisteu era o rei Aquis, que aqui no sobrescrito deste salmo é apresentado como o rei Abimeleque. A gente já falou sobre isso. Abimeleque provavelmente era um título dinástico, né? O nome do rei era rei Aquis. E Davi, quando é levado à presença do rei, os servos que conduzem Davi até o rei Aquis, eles dizem: esse aí não é o rei da terra, não é Davi, não é aquele de quem se cantava, Saul feriu os seus milhares, Davi feriu seus 10 milhares. E Davi então ouviu aquilo, e diz o texto lá em 1 Samuel, que ele guardou aquelas palavras no coração, e diz o texto que ele teve grande medo. Versículo 12 daquela narrativa. E no versículo 13, então, nós vemos ali Davi se fingindo de doido na presença do rei Aquis. Então ele arranhava as paredes, as portas, ele uivava, ele deixava a saliva correr pela barba. E então Aquis olhou para aquela cena patética e disse: por que me trouxeram este doido aqui em minha presença? Eu já não tenho doidos suficientes aqui no meu reino, tirai-o da minha presença. E aí Davi foi expulso da presença de Aquis. Aqui no sobrescrito, nesse subtítulo, nós não somos informados que Davi compôs esse salmo na ocasião em que isso aconteceu. Muito provavelmente não. Mas algum tempo depois, o Espírito Santo, provavelmente trazendo a sua lembrança àquela cena, ele é despertado para o fato de que ele não tinha louvado a Deus por aquele livramento. Ele não tinha manifestado a sua gratidão pela salvação que o Senhor efetuara naquelas circunstâncias. Então, algum tempo depois, talvez se sentindo culpado por não ter louvado ao Senhor, ele compõe então este salmo, Salmo 34. Esse salmo é um salmo de louvor, né? É um salmo de ações de graça, mas ele também é um salmo de sabedoria, porque nós encontramos aqui neste salmo muitas instruções, muito ensino semelhante aos ensinos proverbiais, né? Aqueles ensinos que nós encontramos lá no livro de Provérbios. Agora, pode colocar para mim aqui o esboço desse salmo. Ok. Então, eu estou usando este esboço aqui, nós estamos fazendo aqui essa caminhada nesse Salmo 34, e nós podemos então dividir este salmo em duas partes. A primeira parte, dos versículos 1 a 10, nós temos o quê? Louvores do salmista a Deus. E esta primeira parte, vocês devem estar observando aí à medida que nós vamos percorrendo os versículos, esta primeira parte parece um hino, parece uma canção, e por isso os estudiosos do Salmo dizem: aqui na primeira parte nós temos as ações de graça deste Salmo. Então, a primeira parte a gente tem o hino, a gente tem os louvores de Davi a Deus. Essa primeira parte tem 3 subpontos: o compromisso de louvor de Davi, nós já passamos por isso, versículos 1, 2 e 3, estão lembrados, né? Davi diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor sempre estará nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes vão ouvir isso e eles vão se alegrar. Engrandecei ao Senhor comigo, e a uma lhe exaltemos o nome.
Então, nesses 3 primeiros versículos, nós temos aí esse compromisso. É um compromisso porque aquele verbo inicial, bendirei ao Senhor, ele aparece aqui nesta canção, nesse salmo, para indicar uma decisão resoluta, determinada. O salmista estava determinado por si só, pessoalmente, a louvar o Senhor em todo o tempo. E nós já falamos bastante sobre isso no primeiro sermão. Então nós temos o compromisso de louvor de Davi, abrindo então este salmo. Segundo ponto aqui dentro da primeira parte, nós temos a experiência de Davi. E nós olhamos isso na semana passada. Então, ele expressa, ele demonstra o seu compromisso de louvor, e então ele começa a cantar aí no salmo a sua experiência. Qual experiência? A experiência é esta, quando ele fugiu de diante do rei Aquias. Só que vocês estão lembrados que, como Samuel registra isso lá no primeiro livro de Samuel, e como Davi canta isso aqui no salmo, tem algumas informações bem interessantes da parte de Davi, porque ele diz aí no salmo, no versículo 4, essa segunda parte vai de 4 a 7, ele diz: busquei ao Senhor, ele diz: clamou este aflito, e nós não vemos isto lá na narrativa acontecendo. Eu já expliquei então como é que nós podemos entender isso. Então ele apresenta a sua experiência, e o que ele diz aqui no salmo foi uma experiência de oração. Busquei ao Senhor, clamou este aflito, busquei ao Senhor e ele me respondeu, clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Então ele apresenta para nós a sua experiência de oração, de buscar ao Senhor diante de uma circunstância de desespero, de medo, de pavor, de um perigo. Ele estava correndo ali risco de vida, ele estava sob um perigo de ser morto. Lá na narrativa de 1 Samuel diz que ele tinha grande medo. Aqui no salmo ele diz: o Senhor me livrou dos meus medos. E havia muita razão, porque Davi podia estar com muito medo naquela situação. E nós já falamos sobre isso no último sermão. E hoje então vamos concluir este terceiro subponto aqui, dentro desta primeira unidade aqui do Salmo, onde nós encontramos este hino de louvor ao Senhor. Porque na segunda parte, nós vamos começar a ver na semana que vem, esta segunda parte, dos versículos 11 a 22, se assemelha mais a um sermão. E aqui nós temos então as exortações e temos os ensinos didáticos. Então, concluindo essa primeira parte, depois que ele falou para nós sobre o seu compromisso de louvor, depois que ele falou para nós sobre a sua experiência de buscar ao Senhor, agora nós vamos olhar a exortação que ele está trazendo aí num primeiro plano aos justos, aos piedosos, aos santos, tendo em vista que a segunda parte ele está se dirigindo aí a todos os homens. Então vamos ler novamente esses 3 versículos que nós vamos pensar sobre eles hoje à noite. Versículo 8, novamente: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Existe aqui, nessa porção aqui do hino, do salmo, existem aqui 2 exortações do salmista para todos nós. A primeira exortação está no versículo 8, que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom.
é a primeira exortação, que decorre de toda aquela construção inicial, dos versículos 1 até aqui o versículo 7, do seu louvor e do compartilhar ele conosco da sua experiência de buscar o Senhor. Então, diante do louvor, diante da busca do salmista pelo Senhor num momento de perigo e os resultados que aconteceram na sua vida, ele agora exorta os justos, os piedosos, os santos, como ele vai mencionar aí no versículo 9, ó, provai e vede que o Senhor é bom. É a primeira exortação, que nós vamos considerar daqui a pouco. E a segunda exortação que nós temos aí do salmista está no versículo 9. E ele diz o quê? Temei o Senhor, vós, os seus santos. Estão comigo aqui? Duas exortações. Provai e vede que o Senhor é bom. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E o versículo 10, então, é uma ilustração para demonstrar a importância, né, e a necessidade dessa exortação. Ok, versículo 8. Ó, provai e vede. É bastante interessante porque essa palavra, provai, ela tem o sentido de experimentar, não tem o sentido de confirmar, não tem o sentido de concluir que isso é verdadeiro. Não é este o sentido da palavra que está sendo usado aqui por Davi. Essa palavra provai traz a ideia de que eu e você devemos fazer um teste interior e um teste na nossa experiência a respeito da bondade de Deus, mas não para confirmar que Deus é bom, porque Deus é bom, mas para nós experimentarmos na nossa experiência a bondade de Deus. Conseguem perceber a diferença? É um pouco sutil. Não vamos fazer a prova para dizer sim, é verdade, Deus é bom. Nós vamos fazer a prova para experimentar na nossa vida, na nossa experiência, o quê? A bondade de Deus. Essa palavra provai, ela é muito usada no Antigo Testamento, algumas vezes. Ela é muito usada nos contextos de banquetes, de festas, e especialmente no palácio do rei, né, na corte, era bastante frequente a realização de grandes banquetes. Eram banquetes especiais. Agora, dentro aqui do contexto do Antigo Testamento, especialmente para os judeus, a ideia de um banquete especial precisa conter bois ou outros animais cevados ou engordados ou alimentados para aquela ocasião. Então, a ideia de animais gordos. Os grandes banquetes dentro da cultura judaica, dentro da sua dieta, colocam a gordura como algo muito especial. Inclusive nos sacrifícios lá no templo, a gordura era reservada como oferta queimada ao Senhor. Então, dentro dos banquetes, você tinha era o ponto-chave, os animais gordos, aquelas iguarias gordurosas, aqueles alimentos gordos, e também lá na adega, o que tinha? Vinhos de excelente qualidade. Então, um banquete de alto nível, além de outras coisas que existiriam ali na mesa do banquete, animais gordos, vinhos excelentes lá na adega. Agora, alguém só poderia
dizer que aqueles pratos que estavam sendo servidos ali, eles eram realmente saborosos e apetitosos ao paladar. Eles só poderiam dizer isso se eles provassem, se eles experimentassem. Ou seja, o sabor de uma refeição, a doçura de um vinho, esse aspecto da doçura e da gostosura daquele banquete, você só pode atestar isso se você experimentar. Até hoje é assim, né? Eu só vou saber se uma comida é realmente gostosa, pelo menos ao meu paladar, se eu provar. Simplesmente alguém me dizer isso aqui é muito gostoso, eu posso ter o conhecimento daquilo, mas eu não tenho a experiência daquele sabor. Então, o que o salmista está dizendo aqui ao usar essa palavra que era muito usada nesse contexto de festas, de banquetes? Ele está dizendo o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa provar, você precisa experimentar as bondades do Senhor. Você precisa conhecer as bênçãos da graça, não apenas ouvindo a respeito, mas você precisa conhecer as bênçãos da graça provando, experimentando. Não é para você descobrir se aquilo é bom ou não, mas é para você usufruir daquela bondade. Estão entendendo? É isso que Davi está expressando aqui: provai e vede que o Senhor é bom. Você só pode conhecer a bondade de Deus se você experimentar a bondade de Deus. Caso contrário, você apenas conhece de ouvir falar a respeito. Então ele diz: ó, provai e vede. Ao mesmo tempo que tem esse aspecto de experimentar para usufruir e não para confirmar, é interessante que o verbo está aqui no modo imperativo. Não é um conselho que o salmista está dando, não é uma ideia que ele está dizendo: eu aconselho vocês a conhecerem a bondade de Deus na sua experiência. Não, isso aqui está na forma verbal do imperativo. Então significa o quê? É uma ordem. Agora, é bem interessante porque esta porção do Salmo aqui, onde nós temos o hino, a canção, dos versos 1 a 10, ela está sendo dirigida para os justos, para o crente, para o homem piedoso, porque é bastante comum que os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, eles não experimentam das bondades de Deus, porque não se interessam em conhecê-la. Mas como ele está se dirigindo aqui ao crente, é bastante frequente que o próprio crente também não busca experimentar na sua experiência de vida a bondade do Senhor. Então é uma exortação, porque está construída aqui nessa forma verbal, e o crente às vezes se torna culpado da mesma estupidez, da mesma obtusidade, da mesma insensatez do incrédulo, porque não prova, não faz experiência, não busca conhecer através da sua participação própria nas bênçãos da graça, em uma forma íntima, viva e vital, a bondade do Senhor. Então é uma exortação primeira. E aí, neste texto aqui do versículo 8, ele diz: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Agora nós sabemos que
A expressão bem-aventurado ou bem-aventurança, ela significa o quê? Felicidade completa, suprema felicidade, bem-estar pleno. Aqueles que provam a Deus, confiando em Deus, eles vão constatar que Deus é bom, e por isso eles vão se tornar o quê? Bem-aventurados. Entenderam o pensamento do salmista? Aqueles que buscam experimentar a bondade de Deus no seu coração e na sua experiência, confiando em Deus, eles vão constatar que Deus é bom, e por isso eles se tornam bem-aventurados, felizes. Então, essa segunda parte do versículo aqui, na verdade, é o argumento, é o motivo, é a base da exortação da primeira parte. A exortação é: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Qual é o argumento para essa exortação? Porque vocês serão bem-aventurados. Exortação que nós encontramos aqui. Aquele que nele se refugia é aquele que confia nele. É uma forma poética de expressar isso. Confiar no Senhor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. É a primeira exortação que nós encontramos aqui do salmista no final dessa primeira unidade. Segunda exortação. Ele diz aí: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. É sempre importante, já que nós temos a indicação histórica do motivo da composição desse salmo, que ao estarmos olhando para esses versículos, a gente traga à lembrança aquela situação histórica que levou à composição do salmo. Temei o Senhor, vós os seus santos. Agora, no Antigo Testamento, a expressão temer ao Senhor significa o quê? Qual é o ensino do Antigo Testamento sobre o temor do Senhor? O que significa temer ao Senhor? Significa dar honra, respeito, reverência ao Senhor. Significa também andar nos mandamentos do Senhor. Significa andar de acordo com as instruções da palavra de Deus. Significa também procurar compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e praticá-la, não só descobri-la, e praticá-la. Temer ao Senhor significa tremer diante da possibilidade de ofender a este Deus que é 3 vezes santo. Temer ao Senhor significa também que eu tenho a maior urgência e a maior pressa em servir ao Senhor. Todos esses pensamentos, todas essas ideias aí estão dentro deste significado aí da expressão temer ao Senhor. Honrar ao Senhor, respeitar, se sujeitar, dar reverência, obedecer, buscar a sua vontade, viver de acordo com a sua palavra, ter grande temor de ofender a esse Senhor, vivendo no pecado, e então ter o desejo de servir ao Senhor. Então ele diz aí: temei o Senhor.
Agora, quando nós vamos lá para a narrativa de 1 Samuel, a quem Samuel temeu? Ele temeu o rei Abimeleque. Ele temeu o rei Aquis. Diz lá o texto, primeiro livro de Samuel 21, 12, diz lá: Davi considerou essas coisas no seu coração e ele teve grande medo. Quem Davi temeu lá? O homem. Algum tempo depois, na sua intimidade com o Senhor, na sua comunhão com o Senhor, e fazendo uma revisão daquela experiência, ele agora exorta aí os justos, os santos, a temer somente a Deus. Temer somente a Deus. Os homens temem muitas vezes os homens. Tememos as ameaças dos homens, aquelas ameaças virulentas, né? Mas Davi aqui, ele exorta ao povo de Deus que ele deve temer somente ao Senhor. E aí, ao completar essa exortação, ele diz o seguinte: pois nada falta aos que o temem. Agora, é interessante como essas duas ideias são justapostas aqui no versículo. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Então, é um dever dos santos, o quê? Temer ao Senhor. É um dever dos santos. Porém, ao completar o seu pensamento aqui, nós vemos que nós não devemos temer ao Senhor apenas porque isso é um mandamento, porque temer ao Senhor vai representar para nós também o quê? Nada falta aos que o temem. Então, o canal por onde jorram as bênçãos de Deus se chama temor a Deus. Então nós devemos temer a Deus não só porque nos é exigido isso, mas porque isso também é a garantia da nossa segurança, do nosso consolo, da nossa bem-aventurança e da provisão de Deus para as nossas vidas. Ele diz aí: pois nada falta aos que o temem. Esse salmo é impressionante, porque esse salmo ele é cheio dos absolutos, né? A gente sempre fala isso, e vocês sempre lembram de mim quando eu falo dos absolutos, né? Aqui nós temos de novo um absoluto: nada falta. E aí vem aquela pergunta, né? O que é nada? Nada vai faltar. Agora, nada vai faltar àqueles que o temem, nada do que seja realmente necessário para a sua vida, para a sua piedade, para a sua verdadeira devoção, para o seu caminhar neste mundo em direção à pátria celestial de forma aprovada pelo Senhor. Nada vai faltar. Nenhuma necessidade realmente verdadeira vai faltar aos servos fiéis do Senhor. Ele não vai deixar faltar. Talvez eu não vou ter uma vida luxuosa, talvez eu não vou ter uma vida regalada, talvez todos os meus desejos, todos os meus caprichos não vão ser atendidos, mas existe uma promessa na palavra de Deus, de que nada que seja realmente necessário para a nossa vida e para a nossa fé vai faltar na vida daqueles que temem ao Senhor. Quando eu penso nisso, me veio um texto lá do Evangelho de Mateus, no capítulo, deixa marcado aí, venha comigo lá, Mateus 6.
Mateus 6, 25, já quase chegando aí ao final do Sermão da Montanha. Mateus 6, 25, uma passagem, creio, conhecida dos irmãos, e o Senhor está falando com os seus discípulos, e ele diz o seguinte, versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora presta atenção na exortação. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Eles não eram sem fé, eles eram de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para a gente, para tranquilizar o nosso coração, em relação às solicitudes aí da vida? Ele está dizendo, vocês não precisam se inquietar, porque o vosso Pai Celeste, Ele sabe de tudo que vocês precisam, de tudo que vocês necessitam, e Ele providencia isso para vocês. Agora, quando nós estamos preocupados com essas coisas, nós somos mais parecidos com quem? Diz o Senhor aqui: com os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Davi diz o seguinte aqui: nada falta aos que o temem. Então, se nós queremos descansar com relação às provisões de Deus, as bênçãos da graça de Deus sobre nós, o cuidado de Deus sobre nós, qual a exortação que temos que levar a sério? Temer ao Senhor. Tema ao Senhor, entendendo o temor como eu expliquei aqui, né? Não é medo de Deus, é respeito, reverência, considerar a vontade de Deus, buscar conhecer a vontade dele, os seus mandamentos, desejar viver nos mandamentos de Deus, se afastar do pecado, procurar servir o Senhor. Aquele que procede dessa forma, que teme ao Senhor, nada lhe faltará. E daí, para enfatizar a legitimidade dessas duas exortações, provai e vede, e temei ao Senhor, ele traz essa ilustração tão bonita aqui do versículo 10. Ele diz: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, novamente,
bem nenhum lhes faltará. Agora, quando nós pensamos em leõezinhos, ou filhotes de leões, ou os filhos de leões, quando nós pensamos em leões, os leões são símbolo do quê? Eles são símbolo da força, são símbolos do poder, são símbolos do vigor, são símbolos da ferocidade, né? São animais ferozes, animais sagazes. O leão, como nós sabemos do nosso imaginário infantil, o leão é o rei da selva. Davi está dizendo: os leões, os leõezinhos, os filhos dos leões, mesmo simbolizando esse poder, esse vigor, e pensando nos filhotes de leões, aqueles leões mais novos, eles têm muito vigor, pois esses leõezinhos, eles podem sofrer necessidade e eles podem até passar fome. E talvez assim seja também com aqueles homens que são astutos, que são inescrupulosos, que são poderosos, que são tiranos, que não levam em conta o conselho de Deus. Esses poderosos, a exemplo da figura que ele está usando aqui como o poderoso rei das selvas, esses poderosos, eles podem passar necessidade. Agora, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Esses que buscam o Senhor aqui, na trama desse salmo, podem ser muito bem aqueles humildes, lá do versículo 2, pode ser este aflito aqui do versículo 6, Davi como um pobre coitado lá naquela situação diante do rei, aqueles que buscam o Senhor, que confiam no Senhor, que são simples e humildes, talvez à vista do mundo até simplórios, eles têm sobre eles o cuidado de Deus. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida dos seus servos fiéis, de forma que eles não pereçam nas suas necessidades. É interessante que quando a gente pensa lá na situação de Davi diante do rei Aquias, quais eram as duas necessidades mais urgentes de Davi naquela situação? Defesa, ele precisava ser protegido, e provisão. Defesa e provisão eram as suas necessidades mais urgentes. Ele trata da defesa, ele mostra como ele foi defendido pelo Senhor no versículo 7, que nós vimos isso na semana passada. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que foi que aconteceu aqui? Defesa. Provisão, a outra necessidade urgente de Davi, a gente tem aí nos versículos 9 e 10. Nada falta aos que o temem. Versículo 10, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É quase impossível, ao lermos esses dois versículos, 9 e 10, onde nós encontramos essa fala de Davi, nada falta, no versículo 9, e no versículo 10, bem nenhum lhes faltará. Esse é um salmo de Davi. Qual outro salmo famoso de Davi onde ele repete essa verdade? Salmo 23. O Senhor é o meu
e nada me faltará. Ele podia com muita experiência própria ensinar isso. Nada lhe faltará. E aqui então, para fechar isso, nesse Salmo aqui 34, em que a gente está terminando essa primeira parte, onde nós temos o louvor de Davi, encerrando essa primeira parte, ele traz aos justos, aos santos, né? Santos, como ele diz aí no versículo 9, essas duas exortações: provai e vede, temei ao Senhor. Não é isso que também queremos na nossa experiência de vida? Conhecer a bondade do Senhor, conhecer as provisões do Senhor, conhecer a proteção do Senhor. Davi teve esta experiência nesta situação e em tantas outras situações em que ele compartilha nos Salmos, onde ele experimentou isso. E ao trazer isso nessa forma, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: essa foi a minha experiência, mas ela pode ser a sua também. Provai e vede. Não é para tirar a dúvida, mas é para experimentar, se regozijar e desfrutar da bondade do Senhor. E quando isso é a minha experiência, eu serei um homem bem-aventurado. Temei ao Senhor. Este é o melhor caminho para nós desfrutarmos de todas as provisões de Deus em nosso favor. Temei ao Senhor. Os homens que não conhecem a Deus, eles procuram por muitas formas garantir o seu futuro, né? Se cercar de tudo que eles creem que eles precisam para poderem viver bem. A receita para o crente não é nada disso. A receita para o crente é: tema ao Senhor. E em temendo ao Senhor, bem nenhum, nada do que seja realmente bom vai faltar na vida daqueles que temem ao Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por nos trazer a este lugar, por podermos prestar esse culto ao Senhor, adorá-lo. E, Senhor, reconhecer que o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. E, Senhor, que a gente possa experimentar dia após dia, Senhor, realmente a tua bondade. Não apenas falar sobre a tua bondade, não apenas ler sobre a tua bondade, mas experimentar, Senhor, como alguém que experimenta uma comida deliciosa, um banquete, e se regozija e se satisfaz e enche de gozo, Senhor, o seu coração. Nós possamos experimentar a tua bondade e assim, Senhor, vivermos a verdadeira felicidade que existe para aqueles que confiam e temem o Senhor. Nós possamos, Senhor, buscar conhecê-lo mais profundamente, buscar, Senhor, desenvolver esse temor santo, verdadeiro e profundo, porque isso, Senhor, é a garantia da nossa prosperidade, da nossa segurança e do nosso consolo. Que isso seja uma realidade na vida dos teus filhos que se reúnem neste lugar. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.